Sejam bem-vindos ao Setor 9, um canal de curiosidades e destinado a levar o conhecimento. Conheça agora 6 construções antigas e misteriosas ao redor do mundo. Angkor Wat é um templo cujo significado é Templo Capital, situado a 5,5 quilômetros ao norte da cidade de Siem Reap, no Camboja. Foi construído pelo rei Suryavarman II no começo do século XII, como templo central do seu reino. É também o único que restou com importante significado religioso, inicialmente hindu e depois budista. O templo é o ponto máximo do estilo clássico da arquitetura Khmer. A pedra usada pelos construtores de Angkor era o arenito, obtido a partir das montanhas Phnom-Kulen, que estão situadas a 40 quilômetros em linha reta de Siem Reap. Angkor abrange uma extensão em torno de 200 quilômetros quadrados, embora recentes pesquisas estimem uma extensão de 3.000 quilômetros quadrados e uma população de até 500 mil de habitantes, o que a tornaria o maior assentamento pré-industrial da humanidade. É considerado como a maior estrutura religiosa já construída. Borobudur é um templo budista Mahayana situado na ilha de Java, Indonésia. Construído no século IX d.C. durante o reinado da dinastia Sailendra, o templo é de estilo budista javanês e possui elementos do culto indígena dos antepassados com o conceito budista do Nirvana, ou a iluminação, apresentando também influências da arte do Império Gupta. O templo é constituído por 9 plataformas sobrepostas, 6 quadradas e 3 circulares, sobre as quais se ergue uma abóbada central. Para a construção foram utilizados 60 mil metros cúbicos de andesito, um material vulcânico proveniente dos rios das redondezas. Machu Picchu é uma cidade pré-colombiana bem conservada, que significa Velha Montanha, também chamada de Cidade Perdida dos Incas, localizada no topo de uma montanha, a 2.400 metros de altitude, no vale do rio Urubamba, atual Peru. Foi construída no século IX sob ordens de Pachacuti, que significa o que muda a terra, ou reformador da terra, que foi o 9º Sapa Inca ou Imperador Inca. O local é provavelmente o símbolo mais típico do Império Inca, devido à sua original localização e características geológicas, e sua descoberta tardia em 1911. No meio das montanhas, os templos, casas e cemitérios estão distribuídos de maneira organizada, abrindo ruas e aproveitando o espaço com escadarias. O principal material utilizado na construção da cidade foram pedras de granito, que mesmo hoje em dia são difíceis de serem cortadas e são extremamente pesadas. O corte era feito com tanta precisão e as rochas encaixadas tão perfeitamente que nem mesmo um cartão de crédito pode ser inserido entre elas. Ziggurat de Ur, também conhecido por Grande Ziggurat de Ur, significando casa cujo alicerce cria terror, uma construção antiga em forma de pirâmides em degraus, localizado nas proximidades da Nassíria, no Iraque. Estima-se que foi construída pelo rei Ur-Nammu, fundador da terceira dinastia do antigo povo sumério, em meados da Idade do Bronze, no século 21 a.C. O Ziggurat era parte de um complexo de templos que servia como centro administrativo da cidade e era um santuário do deus lunar Sin, filhos dos deuses Anunnakis e padroeiro de Ur. Os zigurates eram edifícios sólidos construídos em tijolos de argila,
tijolos de barro seco por dentro e tijolos cozidos por fora. Média de 62,5 metros de comprimento e 43 de largura e 21 de altura. Estes números, no entanto, são especulações, já que apenas os alicerces do zigurate sumério sobreviveram até os dias de hoje. Meenakshi Amman é um antigo templo hindu situado na margem sul do rio Vaigai, da cidade-templo de Madurai, que está na Índia, dedicado à deusa Parvati, conhecida como Meenakshi, e ao seu consorte Shiva. O templo é o coração e a alma da mais antiga cidade de 2.500 anos de Madurai e é um importante marco do povo tâmil, mencionado desde a antiguidade da literatura tâmil, muito embora a atual estrutura tenha sido construída entre 1623 e 1655 d.C. Integra 14 torres de entrada que alternam entre 45 e 50 metros de altura. A mais alta é a Torre Sul, com 52 metros de altura, com duas vimanas esculpidas a ouro, os santuários das principais divindades. Acredita-se que o templo Meenakshi tenha sido fundado por Indra, que é o rei das divindades celestiais Devas, durante uma jornada de peregrinação para expiar os seus pecados. Estima-se haver 33 mil esculturas no templo, que teve seu lugar na lista dos 30 nomeados para as 7 maravilhas do mundo. Petra, cujo significado em grego é pedra, é uma cidade histórica arqueológica localizada no sul da Jordânia. A cidade ocupa cerca de 264 km² e é famosa por sua arquitetura esculpida em rocha e por seu sistema de canalização de água. Outro nome para Petra é Cidade Rosa, devido à cor das pedras do local. Estabelecido possivelmente já em 312 a.C. como a capital dos árabes nabateus, que eram árabes nômades que aproveitaram a proximidade de Petra com as rotas comerciais regionais para estabelecê-la como um importante centro comercial. A cidade foi devastada por 2 terremotos no decorrer da história, destruindo boa parte da sua estrutura, mas tempos depois algumas partes foram reconstruídas. Entre penhascos e desfiladeiros, espalham-se construções impressionantes de uma cidade que, no seu apogeu, chegou a ter 30 mil habitantes. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe o conhecimento e se inscreva no nosso canal para incentivar o nosso crescimento. E ative o sino de notificações para receber mais conteúdo sobre curiosidades. Um abraço e até a próxima!